Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do programa Japonês Online. E hoje eu quero tratar com vocês um assunto que é muito comum ser perguntado aqui para nós. A gente recebe muito esse tipo de dúvida no nosso material aqui no YouTube, no Instagram, nas postagens no Facebook e também nos nossos alunos do curso do programa Japonês Online. E essa pergunta tem uma resposta que gera uma reflexão bastante importante sobre a sequência em que a gente deve estudar o idioma japonês, como é que a gente estuda. Então eu quero abordar aqui a importância de um material didático e de um material sequenciado, né? Um material que explica uma coisa depois da outra dentro de uma ordem bem planejada por quem elaborou o material. A dúvida que a gente escuta muito é a seguinte: eu sei hiragana, katakana e alguns kanjis. O que eu estudo agora? Talvez você mesmo tenha essa dúvida, talvez você esteja nessa situação, talvez você já tenha estado nessa situação, talvez você esteja a caminho de estar nessa situação. E é muito comum que isso aconteça porque é muito intuitivo você perceber que depois do hiragana vem o katakana. Você sabe que o hiragana vem primeiro porque é uma das primeiras coisas que qualquer material te ensina. Depois você sabe que também tem o katakana, então você já aproveita, termina o hiragana e vai para o katakana. E aí o que falta? Kanjis. E aí você vai estudar alguns kanjis. Só que são muitos, então você chega num estágio em que você sabe o hiragana inteiro, o katakana inteiro, alguns kanjis, e não sabe o que vem depois. Porque está começando a ler o idioma, mas não entende e não fala. E aí vem a dúvida, o que eu faço agora? Qual é a sequência indicada? E a primeira coisa que eu tenho para dizer é que se você sabe hiragana, katakana e alguns kanjis, eu não vou dizer que você errou, tá? Mas não é bem assim que tem que ser. E eu vou explicar por quê. Aprender o hiragana e depois o katakana é um caminho natural, até aqui tá tudo bem. Só que essa coisa de eu sei alguns kanjis é um pouco impreciso. Vamos parar para pensar que existem, de uso comum no idioma japonês, um pouquinho mais de 2.000 kanjis. E só que saber algum kanji, né? Eu sei alguns kanjis é uma afirmação um pouco vaga, um pouco imprecisa. O que é saber um kanji? É saber todas as leituras possíveis que ele pode ter, é conhecer todas as palavras que usam esse kanji, é saber escrevê-lo à mão. Não há uma definição muito clara sobre o que é saber um kanji. Vou dar um exemplo. O kanji mais simples de todos é o kanji do número 1 em japonês, tá? Ele é simplesmente um traço na horizontal. É o kanji mais fácil, inclusive, de fazer à mão de todos. Esse aqui, tá? Ele pode ter mais de uma leitura possível. E mesmo sendo o kanji mais simples e básico de todos, ele aparece em centenas de palavras. Então vamos supor que você queira estudar kanjis dessa forma. Eu quero saber 50, 100, 200 kanjis. E ache que precisa conhecer todas as palavras que usam aquele kanji que você está estudando. O primeiro e mais básico deles já vai exigir de você muito tempo, porque são centenas de palavras que usam esse kanji. O que nos leva à conclusão que não é muito inteligente estudar dessa forma, né? Tentando saber um determinado número de kanjis. A gente tem até vídeos do nosso canal falando sobre isso. Outro motivo é que você não deve estudar kanjis, você deve estudar palavras em kanji, né? Não faz muito sentido você, por exemplo, saber esse kanji aqui mesmo. Vamos voltar para ele aqui. Tá, você sabe que ele significa o número 1 e tudo mais. Mas quando ele aparecer numa palavra como ipai, você sabe que ele significa 1, mas não sabe o quê. E aí não adiantou nada ter esse conhecimento. Você precisa conhecer essa palavra aqui, ipai, e saber o que ela significa. Senão não tem muito sentido saber só o significado isolado de um kanji. Por isso você tem que estudar palavras em kanji. Agora vamos supor que você esteja estudando e saiba hiragana, katakana e algumas palavras em kanji. Pode ser que seja dessa forma. Você esteja estudando da maneira correta. Primeiro, é um pouco complicado, né, você fazer isso, porque
existem milhares de palavras em kanji no idioma japonês, e o que você precisa entender é que o estudo dos kanjis ele não termina. Hiragana são 46 símbolos, katakana 46, 1 ou 2 semanas para cada um costuma ser suficiente, depois de um mês você terminou de estudar os dois. O estudo dos kanjis não termina nunca, porque são 2.000 kanjis que se combinam para centenas de milhares de palavras. Então, enquanto você estiver estudando japonês, você sempre vai estar estudando kanjis. O que isso significa? Se o estudo dos kanjis não termina, não pode ter nada que venha depois, porque senão nunca vai chegar nessa parte. Então, o que acontece? Quando você está nesse nível aqui, de terminei katakana e hiragana, você não estuda apenas kanjis. Você tem que estudar ao mesmo tempo kanjis, vocabulário e estruturas. Nós usamos o termo estruturas para falar de padrões de frases, para falar de conceitos gramaticais, para não ficar muito complicado. Assim que você já sabe ler hiragana e katakana, você ao mesmo tempo deve estudar vocabulário, kanji e estruturas. Os kanjis e as palavras em kanji vão aparecer à medida que você vai estudando, porque os materiais didáticos, os sites, os locais de estudo têm palavras em kanji, eles vão aparecendo e você vai os conhecendo, num estudo que vai durar para sempre. E assim vai. Ao mesmo tempo, você precisa conhecer palavras para aumentar o seu vocabulário para se comunicar. Não adianta você, por exemplo, conhecer todas as leituras de um kanji pouco usado, tipo esse aqui, metsu. É usado em palavras como shoumetsu, zetsumetsu, zenmetsu, destruição, aniquilação, extinção. Um kanji pouco usado, conhecer todos os seus usos possíveis e não, por exemplo, conhecer a palavra kore, que significa isto, esta, e que é muitíssimo mais usada. Então, ao mesmo tempo que você vai aprendendo os kanjis, você tem que aprender vocabulário, ir construindo um vocabulário, aprendendo palavras novas, expressões e tudo mais, num processo gradativo, em que normalmente vão aparecer as palavras mais usadas mais e palavras menos usadas um pouco menos. Mas ao mesmo tempo você precisa estudar estruturas, que são padrões. E aí entra a necessidade de você ter um material didático que te ensine essas estruturas dentro de uma sequência racional, uma sequência que leve em conta que algumas coisas são pré-requisitos para outras. Vamos com um exemplo aqui. Imagina uma frase como, por exemplo, Soutai shitemo ii desu ka? Essa frase pode ser traduzida como... Essa frase pode ser traduzida da seguinte forma. Posso sair mais cedo? Num contexto aqui de trabalho, empresa. O que é Soutai shitemo ii desu ka? É uma estrutura aqui que é formada pelo verbo na forma T, mais mo, mais ii, que dá uma ideia de se fizer a ação, tá tudo bem. É usado para pedir permissão, para perguntar se, caso eu saia mais cedo, se tá tudo bem, se eu posso fazer isso. É uma estrutura que é formada pelo verbo na forma T, mais mo, mais ii. Agora imagina que você está estudando sem um material didático, procurando na internet conteúdos aleatórios e estudando com o que aparece. E vem uma frase dessa. Você não tem como conhecer esse padrão, verbo na forma T, mais mo, mais ii, se você não tiver estudado os verbos e não souber o que é um verbo na forma T. E não saberá o que é um verbo na forma T se você não tiver estudado os verbos como um todo para entender o que eles significam no idioma japonês. Até mesmo um padrão simples como o desu ka, que é usado para fazer perguntas formais, talvez você não saiba que esse ka aqui no final indica uma pergunta. Então não adianta estudar essa estrutura gramatical, essa frase, se não souber algumas coisas que são pré-requisitos, que vêm antes. Sem elas você não consegue entender. Note que nesse caso aqui, a explicação gramatical ela não é intuitiva, não é algo que você analisa pelo contexto e consegue deduzir. Ou você sabe ou não sabe. E por isso você precisa primeiro aprender o que vem antes.
E um estudante, ele não tem condição de saber o que é que tem que ser estudado primeiro. Ele não tem como saber se agora ele estuda verbos, advérbios, se tem alguma estrutura gramatical bastante usada que ele tem que aprender primeiro. Não tem como adivinhar, porque se ele soubesse, ele já seria fluente no idioma. E aí entra o material didático. Quem desenvolve um material didático, muito mais do que simplesmente escolher frases de exemplo ou a maneira mais certa de explicar alguma coisa, precisa escolher o que vai ser explicado. Quais os conteúdos que vão estar lá e em que sequência eles aparecem. E isso é muito importante e todos os materiais didáticos têm uma organização. Primeiro, coisas bem básicas que servem de base para outras, que servem de base para outras. E se você não tiver a base lá das primeiras, você não consegue entender as outras. Porque, repito, não é intuitivo, não dá para simplesmente ver e tentar deduzir. Pelo menos não no começo, quando você está mais avançado, talvez você até já consiga, pelo contexto. Mas no começo, não dá. E à medida que você tem um material didático sequenciado, você vai estudar as estruturas na sequência correta. Essas estruturas vão ser explicadas em frases de exemplo que vão trazer vocabulário. Você vai, por exemplo, saber que esse verbo soutai suru ou soutai shimasu, ele significa sair mais cedo, no sentido de que existe um horário para você sair e você sai mais cedo por algum motivo. E também esse conteúdo provavelmente pode ser escrito em kanjis, e aí você vai aprender palavras em kanjis também para fazer essa memorização também de mais conteúdo. Veja que as três coisas acontecem ao mesmo tempo. Se você simplesmente tentasse memorizar aqui a palavra em kanji soutai, ok, você aprenderia uma palavra em kanji. Mas sem o seu uso contextualizado, talvez em algum dicionário ou material você achasse soutai como simplesmente sair. E não é só sair, é sair mais cedo. Então, havendo um contexto, você tem um detalhamento melhor. Materiais didáticos são mais recomendáveis por isso, porque eles vão te ensinar as coisas numa sequência que não vão te deixar perdido e você vai conseguir ter resultados melhores. Ok? Espero que você tenha gostado, que esse vídeo possa ter te orientado um pouco mais sobre a sequência certa a ser adotada e deixa um comentário aí dizendo o que você achou e até o próximo vídeo.